Fala efetivos, bem-vindo ao Base Efetiva, o lugar onde a TI é linda na teoria, só que na prática a gente resolve conforme vem os problemas. E no vídeo de hoje, como prometido também, mais uma vez, vou mostrar para vocês como configurar um firewall. Mas primeiro, vamos para um pouco de teoria. Deixa eu fechar aqui minha webcam. Documentos, apresentação. Vamos lá. Abrindo a apresentação aqui. Vamos ver se tem que mudar mais alguma coisa. Não. Espera aí, dá um ESC. Deixa eu jogar pra cá. Não quer? Bem, pessoal, vamos lá um pouquinho de teoria. Aqui vamos lá apresentar. Bem, o firewall que nós vamos instalar, ele é um NetFilter. O NetFilter ele veio para substituir de forma aí mais eficiente o iptables e esses serviços. O iptable, IPv6 table, o warp table e o EB table. Então ele é uma ferramenta mais moderna. E quais são as suas principais funções? Ele bloqueia conexões ou permite, faz o NAT, que é compartilhar a internet, controla tráfego entre redes, protege o servidor contra acesso não autorizado. Então você cria realmente aquela parede, né? A parede aí que vai estar bloqueando os acessos indevidos e evitando assim invasão. Lembrando que todo sistema, mesmo firewall, se você não configurar corretamente, ele se torna aí violável. Um atacante que é um hacker, eu não falo nem hacker, mas sim uma pessoa mal intencionada acessar aí a sua rede. Vamos lá. As vantagens do NetTable, NFTable. Melhora o desempenho, tem acesso aí a suportes nativos do IPv6 e IPv4. Você consegue organizar as tabelas e cadeia e mais fácil de ser administrável. O IPtable você acaba digitando N linhas para ter um resultado. E no NetFilter ficou mais simplificado. Também iremos instalar o Squid. Ele é o responsável por fazer aí os seus usuários navegar na internet de forma mais segura. Imagine, você tem um firewall e nesse firewall, nessa parede, você coloca uma porta e fala para todo mundo, ó, a partir de hoje, para navegar na internet, vocês vão ter que sair e entrar por essa porta. Função do Squid: bloquear aí a internet de sites que você não queira que o pessoal utiliza, cria a lista de usuário, registra todas as navegações, armazena páginas em cache. O que acontece, pessoal? O primeiro acesso da internet, ele faz um cache no seu servidor Firewall. Quando uma pessoa for acessar novamente o site, outra máquina, outro usuário, ele vai ele vai carregar mais rápido. Faz uma pequena atualização do que mudou, só que você já tem essa página, ela fica armazenada no seu servidor. Então só vai mudar algumas atualizações. Economiza banda, o que é isso? A internet, ela não vai ficar precisando ir no direto toda hora, ir na página oficial e atualizar. Ele já traz a página pré-carregada e atualiza somente aquilo que mudou. Um exemplo, você pode estar bloqueando aí redes sociais. Ah, não quero que meus usuários fiquem acessando aí o Instagram, Facebook e outras redes sociais que atrapalham aí o funcionamento da operação da empresa. Então você bloqueia. Você pode permitir também, se você quiser, mas não vai ser o objetivo dessa aula,
é liberar o acesso total à internet no horário de almoço, por exemplo. No horário de almoço ninguém está trabalhando, mas pode navegar aí nos sites bloqueados. Você também tem essa flexibilidade. Permite também acessar aí a internet só no horário comercial e libera os sites por departamento. Por exemplo, o financeiro tem que acessar aí o bancos. Bem, você vai lá, libera todas as páginas de bancos, o usuário acessa. Outro departamento, por exemplo, o departamento de almoxarifado, ele precisa acessar bancos? Acredito que não. E você já limita aí a sua navegação da internet para outros departamentos. Vamos lá. Então a ideia é criar um servidor com NetTable, filtrando aí bloqueando a sua rede e liberando somente o que precisa. E o SKID é aquilo que nós acabamos de dizer, que eu acabei de dizer. Nós vamos acessar somente sites liberados. Vantagens desses dois serviços: segurança, controle de acesso, desempenho na navegação por causa do cache, log que você tem de monitoramento do tráfego de internet e utilizando o DB3, que é seguro e estável. Vou fechar aqui agora. Vamos lá configurar o nosso firewall. Vamos abrir aqui o VirtualBox. Esperar ele carregar. Primeiro eu vou fazer o seguinte, vamos editar algumas configurações daquele modelo que nós fizemos na aula anterior. O servidor ele não precisa, a princípio, ter mais de 10 GB. Vamos deixar ele aqui com 2 alguma coisa. Dou OK. Vamos clonar agora o servidor. Clonar. Vou dar o nome do meu servidor. Vou pedir para gerar novos endereços MAC e clonar. Vamos aguardar dar o 100%. Tá aí, já deu 100%. Vamos fazer outra edição. Botão direito, configurar. Vou aqui em redes. Vou trocar a ligação. Ao invés de fazer NAT, eu vou deixar como brief. Vou do segundo adaptador. Habilitar. Vamos colocar como rede interna. Vou dar o nome dessa rede interna como aula. E vou deixar aqui também aceitando tudo. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu vou usar minha rede interna aqui da minha casa como rede principal, que vai receber a internet. O adaptador 2, eu criei uma rede interna chamada aula para poder fazer o quê? Trabalhar com a minha rede interna. Imagina assim, você tem o seu modem corporativo aí na sua empresa, onde recebe a internet e a rede 2, adaptador 2, ele vai distribuir para sua rede interna. Opa, faltou só mais uma opção aqui. Ok. Agora, o que eu irei fazer? Vamos executar a máquina. Dá um Enter para carregar aqui a página, a tela do nosso servidor. Bem, vou fazer uma pequena configuração. Deixa eu fazer outra coisa aqui também, pessoal. Liberwrite. Eu já deixei pré-configurado alguns scripts para agilizar aí o que nós iremos fazer. Vou acessar como root. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enter. Bem, lembra lá anteriormente que eu fiz uma mudança? Aliás, instalei um pacote que foi o Vim
e o SSH, nesse momento eu vou acessar ele via SSH. Só que eu preciso descobrir o IP que pegou minha máquina. Dou o comando IPA. Ele carregou aqui, pessoal. 192.168.85.102. Se você está usando o Windows, você pode baixar um programa chamado PuTTY. Vou abrir aqui meu navegador. Vou digitar o PuTTY. Enter. Esse é o site oficial da ferramenta para você acessar remotamente. Você baixa, instala aí no seu Windows Microsoft, ou faça que nem eu se estiver usando um Linux. Clique em iniciar. Digita, aliás, procure o console. Entra com SSH. Vou entrar com o meu usuário, não vou entrar como root porque ele já bloqueia. 68.85.012. Enter. Dá um yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o usuário que eu criei lá atrás, usuário comum. Digito sudo, aliás, sudo não, su, espaço, traço, enter, e coloco a senha de root. Nesse momento eu entrei como super usuário. Vamos editar um arquivo. /etc. Não esqueça de utilizar o tab para completar. Vamos mudar primeiro o nome dessa máquina. Hostname. Vou apagar. Com delete. E de insert, já mudou lá embaixo, porque eu vou inserir. Firewall. Don't ask. Seta para cima. Vou mudar também meu hosts. Aqui no hosts, eu vou colar uma configuração que eu fiz já, pré-definida. Ctrl Shift V, ele cola. Vamos editar aqui em cima também. Insert, tab, firewall.rede.local, tab, firewall. Compreender um pouquinho esse script, pessoal, do hosts. Eu já predefini que meu servidor, naquele desenho anterior que eu fiz lá no dia, montando a infraestrutura, eu já tinha definido que o meu firewall iria ficar com o IP final 192.168.0.1, o meu file server com o final 10, o meu DHCP, aliás, DNS DHCP com o final 12 e o meu servidor de autenticação com o final 12. Então, 10, 11, 12. Defini também que o nome da minha rede, do meu domínio local, será rede.local. ESC:2.x. Salvei. Vamos editar outro arquivo. etc network tab / interfaces. Essa é a configuração que nós iremos utilizar na placa de rede. Lembrando que quando eu dou o IPA, IP-A, deixa eu minimizar aqui, já aparece o nome da minha placa de rede, EMP 0S3 e EMP 0S8. Antigamente, utilizava a nomenclatura de ETH0. Vamos voltar aqui para o meu shell. Deixa eu minimizar essa tela, que eu não vou mais mexer no servidor. Vou copiar o script que eu já deixei pré-definido. Vem aqui no final. E de search, enter, Ctrl V. Volto aqui em cima. Dou um ESC. Em cima da linha que eu quero apagar, eu dou 2 vezes a letra D. 2 vezes D, 2 vezes D, 2 vezes D. Pronto.
já está configurada a minha placa de rede. Antigamente estava escrito o quê? DHCP, eu troquei para estático. Static. Adicionei o IP da minha rede de casa, com o final 85.10. Coloquei a máscara de rede. Apontei que o meu servidor, que vai fazer resolução de nome, é o IP do meu roteador. E já deixei pré-definido aqui o meu servidor DNS. E para a rede local, eu defini o que? É o final 01 e a máscara de rede. Somente isso. ESC:2.x. Vamos dar um reboot. Eu poderia dar o reboot ou simplesmente chamar o comando system ctr restart. System ctr restart net working network. Vamos apagar aqui, vamos ver se vai completar. Net tab e tab service. Quando eu fizer esse comando, observe que não vai mudar a minha conexão. Vai cair a minha rede. Vamos voltar aqui. Vou dar um IPA. E observa, pessoal, ele pegou dois IP. Minha rede interna, que já estava DHCP, e o IP novo. Vou dar um reboot agora, porque eu quero que pegue a... Opa, root não, é reboot. Reboot. Ele vai reiniciar e vai pegar as novas configurações. Aqui já caiu a minha conexão. Pressiono Enter no meu VirtualBox. Vamos aguardar ele carregar. Observa, pessoal, logo que inicia a tela do sistema, já aparece Firewall, não aparece mais Debian. Vou dar o root, a senha. Vou dar um IPA novamente. Observa agora que sumiu o final da rede 85.102. Vamos minimizar essa tela. Abrir novamente o meu console, que é o terminal. Vou trocar aqui, apaguei, entra com 10. Bem, tá vendo essa tela de erro? Ela aparece porque eu já fiz alguns laboratórios utilizando esse IP. Basta você selecionar Ctrl Shift C, Ctrl Shift C e Ctrl Shift V. Colou, copiei, colei. Enter, ele apagou. Vamos lá novamente. Agora sim. Senha. Loguei no meu firewall como usuário comum. Ele não vai me permitir fazer nenhuma configuração. Por isso eu preciso de utilizar o su-. Enter. Vamos configurar outro arquivo. etc/resolve.conf. Final da linha. Enter. Name server 8.8.8.8. Name server 1.1.1.1. Pessoal, esse IP de name server 8 e o 1, ele está apontando para o servidor DNS do Google. E, se eu não me engano, o ponto 1 ele é do Cloudflare, que são resoluções aí de navegação de internet. Ctrl S, aliás, ESC:2.x. Vamos ver se está navegando. Ping www.uol.com.br. Tá aí, pessoal, tá pingando, sinal que já tá navegando na internet. Dou meu apt update. E comercial duas vezes, apt upgrade -i.
Estou pedindo para comando apt é o comando de atualização, atualização e instalação. Estou pedindo para atualizar e instalar aí alguma coisa algum software que está desatualizado. Enter, ele vai na internet procurar e se tiver alguma coisa ele instala. Não retornou nada, sinal que o sistema está totalmente atualizado. Ctrl L é o comando que limpa a tela e vai para a principal. Agora, vamos fazer uma configuração. Eu preciso, a princípio, compartilhar a internet na minha rede. Vou colar aqui o script. O que está fazendo essa linha, pessoal? Eu estou mandando um echo. Um echo ele tá pedindo para escrever esse comando, trocando essa variável. Geralmente, que está nesse caminho. Pressiono. Geralmente, aliás, ele vem como 0. O 0 ele fala, não compartilha com ninguém. Essa linha de comando ele altera essa variável e faz para você compartilhar a internet. Enter. Já compartilhou e apareceu o número 1. Agora vamos deixar esse compartilhamento. Deixar esse compartilhamento que após eu reiniciar a máquina, ele já fica fixo. Não precisa estar digitando novamente. Enter. Pronto. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou instalar o Squid na máquina, que é o nosso cara responsável aí por a interação entre o usuário, máquina do usuário com a internet. Enter. Eu poderia ter dado já o comando simplesmente, pessoal, o apt install Squid. Só que eu tenho o hábito de colocar aí no... Sempre atualiza e instala. Vamos aguardar. Deu uma pequena pausa, porque deu uma travadinha na instalação, mas nada que eu tivesse que estar intervindo. Só para o vídeo ficar mais rápido. Bem, firewall não, o Squid instalado. Primeiro, eu vou criar uma lista usando o Vim nesse caminho. etc squid e vou criar o arquivo chamado sites bloqueados. Enter. Vou definir nesse arquivo alguns sites que eu quero bloquear. Insert e Ctrl V. Eu quero bloquear hoje o Facebook, Instagram e o fbcdn.net, que são responsáveis aí pelo acesso às páginas de rede social. ESC2.x. Já era para ter salvo. ESC2.x. Agora foi. Até o presente momento, o que eu fiz? Eu só criei uma lista. O Squid não vai interpretar esse arquivo. Vamos fazer o seguinte agora. cd/etc o Squid. Vou dar um ls, que ele vai me listar. Deixa eu dar um ls de novo aqui, fica melhor. Ele mostra os arquivos de configuração. O arquivo que nós iremos editar é o squid.conf. Eu gosto de fazer uma cópia desse arquivo. Squid cp, que é cópia, squid.bkp. Vamos editar agora o squid.conf. Vou digitar 2000 e vou apertar 2 vezes o DD. 2 vezes a letra D. Limpei o arquivo. Pressiono I. Deixa eu pegar aqui meu script.
Vamos lá. Já está o insert marcado. Opa, não copiou. Vamos apagar. Bom, vamos lá desmitificar esse arquivo. Ele é simples, básico. Você pode estudar aí mais a fundo e, conforme for as suas necessidades, você editar e complementar esse arquivo. Mas para videoaula, isso já é o suficiente. Primeira linha, eu estou dizendo que toda a navegação de internet tem que sair pela porta 3128. Meu servidor de resolução de nome vai ser aí o DNS underline name server e os IPs que eu já tinha definido anteriormente. Tem o pipeline que está off, minha rede local, essa linha aqui, essa é uma ACL, é uma regra que eu estou dizendo que tudo que tiver dentro desse caminho e desse arquivo é para proibir. Entro com a regra, bloqueia a minha lista, libera a minha rede local e bloqueia tudo que não está na lista. Aqui é onde é o local onde vai ser armazenado a cache. A cache é o site que você acessou, ele carrega, deixa pré-carregado, e isso faz nós ganharmos desempenho na rede. Donesc:2.x. Pronto, nosso squid já está configurado. Agora, vamos começar a editar o nosso firewall em si. O caminho é esse. etc lt, aliás, nftables, arquivo de configuração. Vamos voltar. Aliás, vou fazer diferente. cd/etc. Vou dar um cp nftable, nftable.bkp. Vou editar agora o nftable. Tá aqui. Ele tá puro. Vou digitar 15, duas vezes o D, ele vai limpar todas as regras anteriores. Agora, deixa eu copiar aqui novamente o meu script. Ctrl C, Ctrl Shift. Volto para o meu terminal. Regras copiadas. Vamos lá. Estou pedindo para apagar tudo. Entro na tabela Filter, onde contém minha estrutura de servidores. Lembra? Lá naquele diagrama eu tenho o meu servidor de arquivos, o meu servidor DNS e o IP do meu servidor de autenticação. Estou dando prioridade, permitir tráfego na minha placa, loopback, mantendo aí a minha conexão estabelecida, aceitar IP vindo da qualquer rede interna, 0.0/24, liberando qualquer lugar, tanto na minha rede interna quanto na minha rede externa, eu estou permitindo o acesso ao SSH. O interessante, pessoal, depois eu vou fazer uma aula só de melhorias de segurança no firewall, não deixar essa porta liberada. Colocar sempre porta alta. Mas como é nosso laboratório, vamos deixar aí a porta 22. Encaminhamentos. Ajustando aí o tamanho do meu segmento, TCP, liberando o retorno do meu acesso à internet de fora, liberando aqui navegação para a minha infraestrutura, que é a porta 53 DNS, navegação 80 HTTP e 443 HTTPS. Na minha rede local,
eu estou liberando a consulta DNS. Aqui eu estou fazendo o que? Um drop na minha rede, se alguém tentar navegar sem ser pelo proxy. E compartilhando o NAT. Ok? ESC2.x. Agora eu vou fazer o restart da minha rede. Enter. Vou configurar o chmod. Ele é responsável por dar permissões de executável. Para quem? Para o meu etc /nftable. Estou tornando o meu arquivo que é somente leitura para executável. Vou chamar o comando system sem tr restart nftable. Vou reiniciar o meu serviço de firewall. As regras serão aplicadas. O que acontece, pessoal? No momento que eu aplico isso, esse comando restart, ele aplica as configurações. Só que, se eu desligar ou reiniciar o meu servidor, minhas regras voltam zeradas. Para evitar isso, eu venho com systemctr, seta para cima, só altera aqui para enable, enter. Vou dar agora vou reiniciar, seta para cima, restart o squid. Estou reiniciando o meu serviço de gerenciamento de internet. Vamos aguardar um momento. Como é uma máquina virtual, vai ficar um pouquinho de lentidão. Serviço Squid já está aí pronto, subiu. E vamos habilitar ele para, quando ligar o computador, o Squid aplicar as configurações. E é isso, pessoal. Servidor firewall levantado, serviço Squid funcionando. Ah, Emerson, eu quero saber se está tudo ok. Vem aqui, apaga o enable, systemctr, status. Ele mostra que está ativo. Serviço subiu. Criou aí o meu arquivo de spool, onde vai ficar a cache. Para sair dessa tela, pressiono o Q. E vamos ver o status do nosso nftable. Vou apagar. Também está ativo e está rodando. É isso, pessoal. Firewall, aula de Firewall básico. Caso você tenha outras necessidades, você vai estar estudando mais a fundo sobre o nftable e aplicar. Ah, esqueci de dizer um negócio, pessoal. Vamos lá, vamos voltar. Tudo seta para cima. Vou dar um cat. O cat, ele é apenas o comando de visualização de arquivo. Ele não edita, ele só vai aparecer na sua tela. Deixa eu aumentar aqui. O que tem dentro do arquivo. E o que eu quero mostrar é isso. Masquerade. O que acontece? Eu estou aplicando esse comando nessa placa de rede, que é a minha placa de rede de internet. Ela vai ficar oculta para quem tiver fora do seu modem, ou melhor, ser mais claro. Se o pessoal tentar enxergar essa placa de rede na internet, tentar atacar, ele não vai saber que placa de rede está utilizando, por isso fica mascarado. Bom, pessoal, vou dar um shutdown aqui.
Deixa eu dar um chute down menos H now para desligar o meu servidor. Enter. Desconectou da máquina. Vou abrir aqui a minha VM. Tela preta. Vamos aguardar um instante para desligar aí a nossa VM. Bem, pessoal, servidor desligado. Vou fechar aqui meu terminal. Vou habilitar aqui minha webcam. Bom, pessoal, é isso. Nós configuramos o Firewall, que é para bloquear o acesso à internet, tanto de dentro quanto fora. Nós colocamos o Squid aí para fazer o filtro de internet, criar log, cache, para você começar a monitorar os seus usuários, o que eles estão acessando na internet. E na videoaula de hoje é somente isso. Vou deixar na descrição o script que eu utilizei no Squid e no NFTable. Espero que vocês tenham gostado nessa aula, foi um pouco rápida, não tem segredo. Vamos estudar, vamos melhorar conforme for passar do tempo, deixando a nossa rede mais parecida com o ambiente corporativo. Isso já é o suficiente. Outra coisa, digamos que você já tem o seu firewall na sua empresa, ele é Linux, usa a regra NFTable. Eu aconselho sempre a ter um ambiente virtual, que é o seu laboratório. Você vai fazer todas as configurações necessárias, testar, para depois sim colocar em produção no servidor da sua empresa. Isso evita dor de cabeça para você que está trabalhando, iniciando no Linux. Os seus usuários não vão ficar pé da vida com você. Eu ia falar um palavrão, mas eu falo que quem trabalha com administração de redes é que nem árbitro de futebol, tem duas mães. A sua do coração e aqui vai ser xingada. E outra coisa, usa sempre laboratório antes de colocar em produção. Evita desgaste com o usuário e com a diretoria. E é isso, pessoal. Peço aí para vocês seguir aí no canal, se inscreve, não paga nada e fortalece o canal. Deixa seu like, compartilha. Compartilhando aí, você está divulgando o conhecimento para mais pessoas que estão iniciando em Linux. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima aula. Fui!